Lucro, caixa e faturamento previsível. É isso que toda dona de clínica de estética e todo profissional da Hoff realmente deseja. É ver dinheiro no bolso, construir riqueza e ter liberdade financeira. Eu sei que você está acostumado com as promessas de vender mais e lotar a agenda. E eu estou aqui para te mostrar uma visão diferente de tudo que você já viu até hoje neste mercado e pode mudar completamente a forma que você enxerga o seu negócio e assim ter lucro, caixa e previsibilidade no faturamento. Você não é diferente dos meus clientes que usam o método Clínica em Ordem. Eu sei que você também tem dois desejos principais. O primeiro, ter lucro na clínica. O segundo, ter uma ótima retirada mensal para a sua pessoa física. Abra o seu coração e me diga mentalmente, qual é o lucro que você deseja para a sua clínica? 30, 50, 60, 100 mil? E qual é o valor que você quer retirar para você todos os meses? 30, 40, 100 mil também? Quero reforçar um conceito. Você precisa ser remunerado duas vezes. Uma pelo seu trabalho e a segunda pelo lucro, que é a empresa dando o resultado e te pagando como dono. Perceba que eu não te perguntei quanto você quer faturar. E é justamente por isso que você precisa ficar aqui comigo e ver este vídeo por completo. Vou aproveitar e falar com você sobre o comportamento humano. Centenas de empresárias e profissionais vão clicar neste vídeo, mas quantas realmente vão assistir até o final? Quantas pessoas no seu dia a dia começam a executar novos processos e param no meio do caminho? Só pelo fato de você estar aqui comprometida, ouvir até o fim, já está superando a maioria. E é justamente isso que vai te diferenciar, que é entender como usar o faturamento como ferramenta para ter o lucro, o caixa que você tanto deseja. Agora imagine que você decida não implementar este método, mas o seu concorrente decida aplicar. Como você se sentiria? É natural da natureza humana a tendência da desistência e do comodismo. Mas eu te garanto uma coisa, concluir este vídeo vai te dar uma visão jamais vista por você e nem pelos seus concorrentes. Uma visão que pode mudar completamente a forma de como você enxerga a sua clínica e também a saúde financeira. Vamos ser sinceros e direto ao ponto. Falando algumas verdades. Agenda cheia não significa lucro. Faturamento não significa clínica saudável. Vender muito sem saber se sobra dinheiro no final do mês é viver no vermelho. Como eu sei que você está acostumado com a afirmação de agenda cheia, vender mais e bater os famosos 100 mil por mês, eu preciso reforçar uma ideia que vender por vender não resolve seu desejo de lucro. O que resolve é vender com estratégia, com margem de contribuição e previsibilidade. Guarde bem esta palavra, margem de contribuição, pois provavelmente é um termo novo para você e ele representa a base da visão do método Clínica em Ordem. Acredito que não precisa ser um administrador excelente para saber o básico sobre o lucro. O lucro não vem de quanto você vende, o lucro vem de como você vende. Pois se vender muito do serviço, do protocolo errado, você vai gerar dinheiro, mas vai ficar no prejuízo. Enquanto todo mundo te empurra para olhar para apenas o faturamento, eu vou te mostrar uma visão que realmente constrói riqueza através do lucro. Ao construir um mapa comercial partindo da precificação por margem de contribuição e metas bem definidas, a lógica de gestão da sua clínica muda totalmente. E a partir daí, marketing, vendas deixam de ser sobre faturar mais e passam a ser sobre gerar lucro para você e você ter a sua retirada mensal. Mas e o faturamento, Paulo? Ele assume um papel de engrenagem que move ao resultado. A verdade é essa: vender sem direção é a receita perfeita para trabalhar muito, girar dinheiro e continuar apagando incêndio com zero previsibilidade e sem lucro. Sem essa nova visão, você continua apagando incêndio todos os meses. Acredito que a sua decisão ao abrir a sua clínica, abrir o seu negócio, é para construir riqueza. Estou certo? Mas, para isso, vamos ter que revisar algumas crenças que eu sei que você acredita. Crenças que você precisa abandonar imediatamente. Essas crenças que vou pedir para você abandonar é para quem deseja ter uma gestão avançada, fora do senso comum. Então vamos lá. Primeiro, ter uma sala vazia no seu espaço é prejuízo. Isto é uma mentira. Todo procedimento precisa se pagar sozinho.
Também é uma mentira. Lucro líquido vem de cada serviço isolado. Também é uma outra mentira. E eu vou reforçar. Não existe lucro líquido por serviço. Lucro vem do conjunto de estratégia, da forma que você organiza todo o seu negócio. E é exatamente por isso que o que eu tenho para te apresentar não é teoria, não é um curso com 200 aulas, é uma ferramenta. E ferramentas existem para organizar de forma prática aquilo que você quer alcançar. E o que você quer é muito simples: lucro, caixa e previsibilidade de vendas. Essa ferramenta você precisa usar todos os meses, sem exceção, enquanto você estiver atuando nessa área. Mais de 350 clínicas já utilizam o nosso método Clínica em Ordem. Você vai aprender a aplicar a matemática reversa. O que precisa vender, por quanto precisa vender, qual a quantidade precisa vender. Tudo isso para gerar o lucro que você deseja e, o mais importante, sem ficar escravo de uma agenda cheia, mas sim focado no que realmente importa, o lucro. Mentores, cursos e imersões querem te prender naquela métrica apenas do faturamento bonito para postar no Instagram, mas sem deixar dinheiro no caixa. Eles não apresentam um plano matemático simples que gera venda previsível e lucrativa, porque quase ninguém sabe. Vender é fácil, mas vender para ter lucro exige bunda na cadeira e exige método. O que importa é o resultado da sua clínica. E se você chegou no lucro que você deseja, quer dizer que você está fazendo muito bem o dever de casa. E nessa visão você passa a olhar para o todo, porque a clínica só lucra a partir daquilo que chamamos margem de contribuição. O quanto cada serviço ou protocolo contribui para que a clínica seja lucrativa e te dê o lucro de verdade. Sua clínica lucra porque vende um conjunto de serviços e protocolos com preços e volumes diferentes, que juntos geram margem suficiente para pagar os custos fixos e ainda deixar o lucro e pagar a retirada mensal que você tanto deseja. Esse é o jogo correto. É provável que a sua falta de clareza entre a relação de vendas e lucro comece um dos maiores equívocos já inventados dentro da gestão de clínicas: a precificação por custo hora. O que normalmente te dizem? Descubra seu custo hora, faça um rateio do custo fixo da estrutura pelas horas de trabalho, coloque uma margem e venda o máximo que você puder. Este raciocínio pode até funcionar para indústrias, mas na estética e na saúde ele é um suicídio financeiro, porque ao desconsiderar a lógica da margem de contribuição e da percepção de valor, essa fórmula se torna não apenas limitada, mas perigosa para o seu negócio. A verdadeira regra é simples e precisa entrar na sua cabeça. Preço se define pela margem de contribuição. Estrutura se analisa pelo custo hora e ponto final. Entre outras palavras, no custo hora, quando a gente fala da análise de estrutura, é quanto custa para manter a sua clínica aberta. Apenas uma análise de estrutura. Margem de contribuição, quanto cada serviço contribui para pagar estes custos fixos da estrutura e gerar lucro. Quando você entende essa lógica, tudo muda. Você para de correr atrás de métricas, de vaidade, e começa a enxergar o negócio pelo que realmente importa: lucro, caixa e previsibilidade. Já estamos quase naquele ponto do vídeo que você começa a se perguntar: será que essa visão realmente faz sentido para mim e para o meu negócio? E eu vou te ajudar a encontrar essas respostas agora. Seja honesto comigo e me responda mentalmente. Você sabe qual foi o seu lucro real neste mês e já tem planejado o lucro para o próximo mês? E eu não estou falando de faturamento, nós estamos falando da última linha, ok? Você sabe exatamente o que precisa fazer para ter a retirada mensal que tanto deseja como dono? Você sente que gira dinheiro todo mês e no final do mês o caixa sempre fica zerado? Você sabe a combinação do mix ideal do que precisa vender e por quanto vender para alcançar o lucro? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas é não, então você já sabe que precisa de uma solução para enxergar tudo isso. O que realmente você precisa é começar o mês com um mapa comercial na mão. Um plano claro que mostra exatamente o que vender, por quanto vender e em qual volume vender. Tudo isso para garantir o lucro que você deseja. Acredito que isso seria bom para você e para o seu negócio. Agora que você já entendeu que o lucro não nasce da agenda cheia,
nem do ticket médio e nem do volume de procedimento. Lucro nasce da estratégia e da margem de contribuição e da previsibilidade que foi planejada. E é exatamente isso que acontece quando você começar a usar a ferramenta Clínica em Ordem. Você passa a ter raciocínio correto e abandona de vez a história do custo-hora para a precificação. Aprende que tudo começa no lucro desejado. Você vai começar a fazer as perguntas certas. O que é uma pergunta errada? Quanto este procedimento precisa pagar por hora? Qual que é a pergunta certa? O que, quanto e em que combinação de volume eu preciso vender dentro do tempo disponível para eu atingir o lucro líquido que eu quero no mês? A matemática não mente. Eu conheço clínicas que usam a ferramenta e que vendem o Botox com uma margem de contribuição de 15%, mas equilibram com um protocolo de 50% a 70% e no final do mês o lucro líquido aparece exatamente como planejado. E quando você aplica essa lógica, seu marketing e suas vendas mudam completamente. Porque é impossível ser produtivo sem conhecer os 5 pilares: preço certo, meta de lucro, meta de vendas, meta de cliente e mix de serviços. Sem isso, qualquer estratégia é um esforço jogado fora. Com isso, toda ação tem direção. Você sabe o que vender, por quanto vender, para quantos vender e qual será o lucro previsto e quantos leads você precisa para bater essa meta. Tudo baseado no seu mapa, construído dentro da ferramenta Clínica em Ordem. Agora, eu quero que você imagine começar o mês sabendo exatamente o que precisa vender para ter o lucro que você deseja. Saber quantas seringas, quantos ml, quantos procedimentos e protocolos precisa vender para bater a sua meta. Isso cura até a ansiedade, e não sou eu que estou dizendo. Uma dona de clínica usuária da ferramenta Clínica em Ordem disse que ao usar a ferramenta, até a ansiedade dela diária foi curada, porque ela tem previsibilidade do que fazer. Vender é 100% psicologia e matemática, e tudo precisa partir da meta. Quem entende essa lógica controla o caixa, organiza a agenda e constrói um lucro previsível. Quem ignora confunde volume com lucro e trabalha muito para ganhar pouco, porque sempre está com a agenda cheia, mas sem lucro. O lucro aparece no fechamento do mês e só existe um jeito de garantir isso, usando a ferramenta Clínica em Ordem e aplicando o nosso método. A ferramenta faz toda a matemática sozinha. Você só precisa preencher informações que você já sabe sobre os seus serviços e protocolos. Menos de 120 minutos de aula, você estará apta a manusear a ferramenta mais útil na sua vida empreendedora e com toda certeza irá usar todos os meses. Mas antes de pedir para você clicar no botão e adquirir, veja o depoimento da Sheila, que já utiliza a ferramenta há 3 anos. Depois disso, eu tenho certeza que não vai restar nenhuma dúvida. Eu te aguardo a entrar no time que vende com foco no lucro, gerando riqueza com liberdade. Abraço e até mais.